E aí, meus guerreiros? O meu nome é Gabriela, eu sou a Carol Literária e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, A Vegetariana, da Han Kang. Bom, esse é o primeiro livro de literatura coreana que eu já li em toda a minha vida e eu gostei muito da escrita da Han Kang. Han Kang é uma mulher que nasceu em 1970, mudou para Seul, estudou literatura, o pai dela já era um escritor. Ingressou na literatura com poemas, depois escreveu romances, contos. Só que o que a tornou mundialmente conhecida foi esse livro aqui, que primeiramente foi publicado como 3 novelas em uma revista e depois essas novelas foram reunidas nesse livro. A Vegetariana foi traduzida para o inglês e em 2016 ganhou um prêmio que chama Man Booker Prize, que a tornou muito conhecida no mundo inteiro. Ela já tem várias traduções, tem inclusive alguns problemas em relação à tradução, porque é muito difícil traduzir do coreano, são poucas pessoas que sabem coreano e são poucos tradutores do coreano. Inclusive a tradução para o inglês tem vários problemas, como trocar a palavra mão pela palavra pé, que não tem um impacto tão grande no enredo, mas eu acho que deve incomodar, sim, a autora de uma forma ou outra. Esse livro é dividido em 3 partes: A Vegetariana, A Mancha Mongólica e Árvore em Chamas. É um livro em que a protagonista não tem voz, tanto que ela não é narradora, a família dela narra por ela a história. Em cada narrativa aqui, em cada capítulo, um membro da família é o narrador e ela sofre uma violência muito grande desde o começo, desde antes de se tornar vegetariana. Eu vou ler a primeira história, não inteira, vou correr só a violência que ela sofre dentro da própria casa. Acabei me casando porque ela não tinha nenhum charme especial e também por não ter notado defeitos muito gritantes. Uma personalidade dessas, sem frescor, brilhantismo ou refinamento, me deixa confortável. Não sentia necessidade de bancar o inteligente para conquistá-la e não precisava correr tentando não chegar atrasado aos nossos encontros. Tampouco sentia complexo de inferioridade ao me comparar com os típicos galãs dos catálogos de moda. Ganhei uma barriguinha já na segunda metade dos meus 20 anos. Meu corpo não desenvolvia massa magra nem mesmo com meus repetidos esforços de me exercitar. E aí continua. Por isso, casar com uma mulher que parecia ser a mais comum do mundo era uma escolha natural. Mulheres bonitas, inteligentes, notavelmente sensuais ou filhas de famílias ricas só me causavam desconforto. Então a narrativa começa com a voz do marido dela e ele é um escroto, ele não vê nada de bom nela, em nenhum momento ele a elogia. Ela é uma artista gráfica, ela faz desenhos para graphic novels por meio período e o restante do período ela é dona de casa. Ela faz tudo para ele não faz nada dentro de casa. E é um relacionamento super tóxico, assim. Até que um dia ela tem um pesadelo com uma violência muito grande em relação aos seres humanos e decide se tornar vegetariana. No momento que ela faz isso, é o único momento na vida que ela tem uma voz e que ela não só demonstra o ponto de vista dela, mas impõe o ponto de vista dela de uma forma super determinada e super forte. O marido vai à loucura, porque onde já se viu ela não querer fazer carne para ele, jogar todas as carnes que estavam na geladeira fora. E ela não adota só um ovo-lacto-vegetarianismo ou um vegetarianismo estrito. Ela adota o veganismo mesmo contra essa violência do pesadelo dela, que acaba sendo contra a violência que ela sofre a vida inteira. E aí, tudo, essa primeira narrativa é muito violenta. O marido liga para a família dela, fala que é um absurdo isso. O pai dela tem uma educação bem militar. Ele é militar e ele acha que tem que dirigir a casa dele da mesma forma que uma guerra. E ele bate nela. Ele primeiro tem uma violência toda verbal, que a família inteira
se impõe contra ela quando ela não quer comer carne em uma festa. Depois ele realmente parte para violência física contra ela e ela tenta se matar. Então é um capítulo de violência extrema mesmo, tudo porque ela é vegetariana e impõe esse ponto de vista, não quer mudar de ideia. Acham que ela é louca, enfim, muito rolo, o marido se separa dela. E aí no segundo capítulo já tem um erotismo, que também é super bizarro. É muito bizarro tudo que acontece na história dessa moça. O marido da irmã dela tem uma tara nela e ele é fotógrafo e ele gosta muito de mancha mongólica. Mancha mongólica é uma mancha no corpo, quase que uma pinta bem clarinha, aqui nas costas, que normalmente aparece em pessoas orientais, por isso é o nome mancha mongólica. Normalmente desaparece na infância, mas no caso dessa moça, a mancha permaneceu. E aí ele era artista e queria fotografar, algum jeito de fotografá-la nua. Não só por causa da mancha mongólica, mas por causa de todo o desejo que, apesar de ser cunhado dela, ele sente por ela. E aí ele desenha umas flores num cara, desenha nela, faz um ensaio fotográfico e ele quer que os artistas ali, ela e o moço, tenham relações. Só que eles não querem, ela até quer. Na verdade, por causa das flores, não por causa de ser um homem. E o moço não quer, e ele entende que se ele desenhar flores nele, ela vai se interessar por ele. Mas não, ela já tá num nível superior de vida. Ela ficou super bem quando se separou, tá lidando super bem com a vida, sem violência, de boinha. E o cara meio que se intromete nela e é ele que narra essa segunda novela. Enfim, a irmã dela acaba pegando eles juntos e manda os dois para um hospital psiquiátrico, porque todo mundo fala que a protagonista é louca. E mais uma vez ela é subjugada só porque ela não quer comer carne. E aí, como ela teve relações com o marido da irmã, a irmã não desprezou ela, desejou interná-la mesmo, e ela abandonou o marido. A terceira narrativa é contada por esta irmã, que acaba sofrendo todas as consequências. Os pais dela já não falam nem com ela, nem com a irmã, com a vegetariana. Gente, eu não falo os nomes aqui porque eu não sei pronunciar nomes em coreano, então eu não vou nem me aventurar, tá bom? Mas é isso. E aí a protagonista já tá num patamar espiritual, nem sei se espiritual é a palavra certa, mas ela tá super magra, ela tá quase desaparecendo mesmo, porque ela quer se tornar uma planta. Então, no entendimento dela, para lutar contra toda essa violência, contra essa violência sexual, contra essa violência física, contra essa violência psicológica, contra ela e contra os animais e contra os seres vivos, essa violência da humanidade, essa loucura realmente da humanidade, ela decide que se tornar planta, se tornar uma árvore é o melhor meio. Por isso que se chama Árvore em Chamas, o último capítulo. E ela quer se alimentar só de luz solar mesmo, só de água. E ninguém a entende. A irmã dela realmente acha que ela tá louca. A irmã dela é o capítulo de mais empatia, assim, porque a irmã dela consegue sentar e conversar com ela, saber por que ela chegou àquele lugar. E é a primeira vez que ela é tratada como humana, como uma pessoa que tem valor. Ela é apenas uma mulher determinada, sabe? Ninguém tinha olhado ela dessa forma até então. E esse é o livro, bem genericamente falando, assim, é um livro com a linguagem bem sucinta, mas bem direta. É um livro que traz reflexões sobre a humanidade, reflexões sobre violência, reflexões sobre loucura, reflexões sobre erotismo, enfim, várias vertentes de reflexões
pra gente ver mesmo como a gente tá agindo e como a gente pode começar a agir. Para quem tiver curiosidade, a ideia desse livro surgiu por causa de um conto da mesma escritora, em que uma mulher virou literalmente uma planta e o marido cuidava dela, que já morava num vaso, tudo, e a escritora sentiu que precisava contar a história dessa mulher e escreveu esse livro aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É o primeiro livro de 2021. Tem muita coisa boa vindo no Carel aqui no YouTube e lá no Instagram também. Então me segue nas outras redes sociais. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Se você não gostou, comenta também porque você não gostou. E é isso aí. Beijo, beijo pra vocês. Tchau, tchau.